E agora é o seguinte, gente, nós estamos no Novembro Azul, que é o mês de conscientização sobre a saúde do homem, prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata, que muita gente não sabe, mas é o mais comum entre os homens brasileiros depois do câncer de pele. E esse, gente, ainda é um assunto cercado de tabus e muita desinformação. Para esclarecer tudo isso, eu recebo aqui no estúdio o médico urologista, Dr. Gilberto Almeida. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado. Um prazer te receber para a gente levar informação de qualidade, principalmente para esses homens que estão assistindo a nossa programação, né? Obrigado pelo convite. Vamos começar falando sobre a importância dessa campanha, desse tema. Não é à toa que o Novembro Azul está aí e precisa ser reforçado a cada ano, né, doutor? Na verdade, assim, o Novembro Azul ele funciona como todas essas campanhas que a gente tem mensais, né? Se começou com o Outubro Rosa, do câncer de mama, e o Novembro Azul veio a seguir, né? O câncer de próstata, ele representa o câncer mais comum no ser humano, tirando os cânceres de pele, mais que o câncer de mama, né? Olha. E a gente vê muito pouco apelo, muito pouco política pública em prol disso tudo, né? Então a gente tenta sempre chamar atenção para isso, porque o homem tem um câncer que é muito prevalente, fácil de diagnóstico, mas ele precisa procurar esse auxílio, né? E é essa o grande objetivo dessas campanhas. Olha, pesquisas já mostram que os homens de uns anos para cá começaram a se cuidar um pouquinho mais. Nada relativo ao quanto as mulheres procuram os médicos e estão sempre ali cuidando da saúde. É um comportamento, doutor, que a gente precisa mudar, né? Porque isso é cultural, né? Isso é cultural. A menina ali na adolescência, na pré-adolescência, já é embutida da ideia de ir no ginecologista, né? Na primeira menstruação, enfim, né? O homem não se tem essa cultura. A Sociedade Brasileira de Urologia está tentando isso, até para orientação sexual, né? Com certeza. Para prevenção de DSTs e tudo mais. E aí, a partir dos 40 anos, dizem para o homem que ele tem que se cuidar. E isso não é tão simples assim, né? Então, essa cultura já está mudando, as gerações novas já estão procurando antes, né? Mas claro que muitas coisas ainda precisam melhorar para a gente chegar a um nível como a Europa, como os Estados Unidos, né? E olha, falando desse câncer de próstata em específico, né, ele ainda é o mais frequente, como o senhor falou, e o diagnóstico precoce pode salvar vidas e pode fazer diferença nesse tratamento, né? A cura só vem através do diagnóstico precoce, né? Quando a gente fala do preventivo do câncer de próstata, é um termo errado, mas até certo ponto bom para atrair as pessoas, porque tu não está prevenindo nenhuma doença. Está prevenindo um diagnóstico tardio, Olha só. que aí tu não curas mais. Então, tu pegando um câncer no início de próstata, a chance de cura é altíssima, quase 98%. Tem cânceres de próstata que, dependendo do tipo, a gente não trata, a gente só acompanha, às vezes quase uma década. Então, é muito longe do que muitos homens pensam, né? Por isso dessas campanhas, porque eu acho que a desinformação é o pior dos cenários, né? Quando a gente conhece a doença, conhece os mecanismos, as coisas ficam muito mais fáceis da gente tratar. Com toda certeza. Já vamos colocar o primeiro recadinho na tela, porque já chegou perguntas do nosso telespectador. Pode colocar para eu passar aqui para o doutor? O João mandou assim: doutor, o exame de toque ainda é necessário ou já existem outros métodos para detectar o câncer de próstata? Essa talvez seja a maior pergunta dos pacientes e a pergunta mais, não me levem a mal, mas mais sem sentido. Por quê? Porque o exame de toque não é um exame. Ele não é um exame, né? Ele faz parte de um contexto. Não existe um exame para a próstata. Existem vários exames. Olha só! A mulher, quando vai examinar a mama, isso não é um exame. Exato. Não é só ele, né? Quando eu vou auscultar o Olha coração, como é interessante não é um isso. exame. Eu boto o esteto e eu vou auscultar o coração. A avaliação da próstata pelo exame digital é uma das ferramentas que a gente usa, né? Quem dá o diagnóstico de câncer não é o exame de toque, não é o exame de sangue, é uma biópsia de próstata, solicitada pelo urologista, pelo médico especialista. Então, o importante, doutor, é estar com todos esses exames em dia, com todas essas junções. Eu te diria que o mais importante é o homem entender que ele precisa ir no médico urologista, no médico que cuida da próstata. Ele tem alguém acompanhando ele. Porque tu não vais num médico neurologista para cuidar do coração, Exato. Tu vais num cardiologista. Isso é simples. Exato.
E o que se criou muito de problema é porque o outro exame em tese, que seria para a próstata, que é o exame de sangue, que é o PSA, ele é fácil de fazer, qualquer um pode pedir, mas ele não é específico para câncer, ele é específico para a próstata. Olha, gente. Então, o valor de referência lá do laboratório, ele não serve para diagnóstico. Ele não serve. Isso deixa muita gente agora sem saber até o que fazer, porque as pessoas às vezes por onde partir. Fazem por si próprios. Eles vão lá, fazem o exame e se baseiam naquilo ali. Ele não dá o diagnóstico de câncer. Tá vendo, gente? Inclusive, tem até mais uma perguntinha na tela, vamos colocar? Essa diz assim, ó, o Emerson, a partir de que idade o homem deve começar a se preocupar com a prevenção do câncer de próstata? Essa é a orientação mais precisa que a gente pode dar para os homens, né? Todos os homens que têm fatores de risco para câncer de próstata, que são hereditariedade, história familiar de câncer de próstata, câncer de mama, cânceres de aparelho digestivo também, que são de origem negra. O paciente que tem origem negra, ele tem um câncer mais agressivo e geralmente mais jovem. Ou tem obesidade, são os 3 grandes fatores para o câncer de próstata, eles têm que começar mais cedo, em torno dos 45, 40 anos. Perfeito. Né? E, se não, a partir dos 45, 50 anos. Para a população geral. Essa é a orientação global, né? Essa orientação não é no Brasil, é global, né? Então, claro que os homens hoje, eles não vão mais ao médico só para avaliar a próstata. Eles vão para tudo, para fazer um check-up, digamos assim. Perfeito. Tem mais um recadinho, vamos colocar na tela? É mais uma perguntinha? É do Paulo, escreveu assim, ó, quem tem histórico familiar lá de câncer de próstata precisa fazer exames com mais frequência? Era isso que tu estava explicando Claro. agora, né, doutor? As nossas avós já diziam assim, né? A fruta não cai longe do pé, e isso para câncer, cada ano que passa a gente sabe mais disso. A origem genética da maioria dos cânceres a gente está descobrindo, então a gente já consegue identificar muito isso. O paciente que tem uma história familiar cardiovascular séria, que todo mundo infartou, que todo mundo tem colesterol alterado, a chance dele morrer de infarto é maior. O paciente que tem um câncer de próstata familiar, o pai, o avô, o tio, um irmão, um primo, qual é a chance dele ter um câncer de próstata? Verdade. É maior. Então, a fruta não cai longe do pé. Muito bem. Doutor, muito obrigado pelos esclarecimentos. agradeço. Acho que de tudo que a gente conversou aqui, fica a dica. Tenha um urologista para te acompanhar no decorrer da vida, né, doutor? Com certeza. E assim evita uma série de outros problemas e doenças que podem aparecer aí no decorrer dos anos.